Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar em uma passagem que à primeira vista parece bem simples, quase um pequeno episódio na jornada de Jesus. Estou falando do encontro dele com um leproso, lá em Mateus capítulo 8, nos versículos de 1 a 4. Acontece logo depois do Sermão do Monte, que é, sem dúvida, o corpo de ensinamentos mais denso e revolucionário de Cristo. E essa pequena narrativa de apenas 4 versículos funciona, na verdade, como uma chave de leitura, uma espécie de portal para a gente entender o ministério de Jesus como um todo, pelo menos na visão do evangelista Mateus. E o nosso objetivo aqui vai muito além de uma leitura superficial. A proposta é fazer uma análise cuidadosa, sabe? Mergulhar fundo nas camadas históricas, culturais e, claro, teológicas do texto. A gente vai tentar desvendar o que essa passagem revela sobre quem era Jesus, sobre a identidade messiânica dele, sobre a natureza da sua missão e sobre as implicações, que são bem radicais, do que significa ser um discípulo. E o mais importante, vamos conectar essa história de 2000 anos atrás com a nossa realidade, com os nossos desafios aqui no Brasil de hoje. Vamos juntos nessa? Bom, para guiar essa nossa jornada, eu organizei a análise em 6 partes. Primeiro, a gente vai preparar o terreno, entender o que significava ser um leproso naquela época, o que era esse universo de exclusão total. Depois, vamos analisar em detalhes a oração desse homem, que é uma verdadeira aula sobre fé. Na terceira parte, a gente chega no clímax. O toque de Jesus, um gesto que vira de cabeça para baixo toda a lógica de pureza daquele tempo. A partir daí, vamos investigar como esse ato revela a identidade de Jesus como Messias servo. Na quinta sessão, vamos explorar a relação, que é bem complexa, de Jesus com a lei de Moisés. E, por fim, vamos tirar as consequências práticas disso tudo, falando sobre o chamado para a gente imitar Cristo. É um roteiro bem completo, vamos lá. Então, começando pela nossa primeira sessão, Cristo e o excluído. Olha, a posição em que Mateus coloca essa história no evangelho dele é de uma genialidade estratégica. Pensa comigo, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus é um novo Moisés. Ele sobe um monte e proclama a lei do reino. É a autoridade dele em palavras. O que acontece logo em seguida? No capítulo 8, Mateus começa uma série de 10 milagres, mostrando a autoridade de Jesus em obras. E quem é o primeiro a ser alcançado por esse poder todo? Não é um nobre, não é um sacerdote, não é um fariseu. É a figura que no judaísmo daquela época representava o que havia de mais marginalizado e excluído, um leproso. E para a gente sentir o peso, o drama e o impacto teológico dessa cena, é fundamental fazer um exercício. A gente precisa deixar de lado a nossa ideia moderna do que é a lepra, a hanseníase, e tentar entrar no universo de 2000 anos atrás. A condição que a Bíblia descreve era muito, mas muito mais do que uma doença de pele. Era uma categoria que, na prática, apagava a identidade e a existência de uma pessoa. É lá na Torá, especificamente no livro de Levítico, que a gente encontra a base para entender essa condição. O termo em hebraico é tsaraf. Quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, na Septuaginta, usaram a palavra lepra. Mas olha que interessante, esse termo não era exatamente a hanseníase que conhecemos hoje. Era um termo guarda-chuva que incluía várias doenças de pele, mofo em tecidos e até em paredes de casas. A questão central não era o medo do contágio físico, mas a pureza ritual. A tsaraf tornava a pessoa, o objeto ou a casa impuro cerimonialmente. E as consequências disso eram brutais. Ser diagnosticado com tsaraf era como receber uma sentença de morte civil. A pessoa era obrigada a viver o seu próprio funeral em vida, rasgar as roupas, não pentear o cabelo. Ela era expulsa da comunidade, obrigada a viver fora do acampamento, longe da família, do trabalho e, o que era mais terrível, longe do templo, que era o lugar da presença de Deus. Era um morto-vivo. A única função social que restava era gritar a própria desgraça, impuro, impuro, para que os outros, os puros, mantivessem distância. Era a definição de um pária. Esse conceito de impureza ritual é a chave de tudo aqui. Não tem a ver com falta de higiene, nem era necessariamente um castigo por um pecado específico, embora muita gente pensasse assim. Era, antes de tudo, uma categoria teológica. O mundo era visto como esferas de santidade, como a gente vê nesse diagrama. No centro de tudo, o Santo dos Santos, o ponto máximo da presença de Deus. Em volta, o templo, a cidade de Jerusalém, a terra de Israel. A impureza ritual, como a do leproso, jogava a pessoa para fora de tudo isso, para a periferia mais distante desse universo simbólico, para o caos, para longe da ordem e da presença de Deus. Então, quando aquele homem rompe as barreiras e se aproxima de Jesus, o que ele está pedindo é muito mais do que a cura para uma doença de pele. Ele está clamando pela restauração da sua humanidade. Ele quer ser reintegrado à sua família, à sociedade, à aliança com Deus.
Perceba que ele não pede para ser curado, mas para ser purificado, tornado limpo. É um grito pela recriação da sua identidade, pela reversão da sua morte social e espiritual. A gente pode até organizar essa exclusão total em 5 dimensões que se conectavam. A exclusão física, banido de casa e da cidade. A exclusão social, perdia todos os laços com a família e os amigos. A exclusão econômica, não podia trabalhar, vivia de esmolas. A exclusão religiosa, que era a pior de todas, proibido de ir ao templo, de participar do culto. E por fim, a exclusão psicológica, o peso esmagador do estigma, da vergonha, do autodesprezo, de se sentir amaldiçoado por Deus. Quando a gente entende tudo isso, a escolha de Mateus de começar por aqui fica ainda mais poderosa. Ele não inicia as obras de Jesus com um milagre popular ou fácil. Ele começa com um ato que bate de frente com a estrutura mais profunda de exclusão da sua sociedade. É como se fosse uma declaração de missão, um manifesto do reino de Deus. O reino que Jesus inaugura começa justamente ali, onde o mundo e a religião oficial tinham dito que era o fim da linha para um ser humano. Resumindo então essa primeira parte, o leproso era o retrato da marginalização. Ele encarnava a morte em todas as áreas da vida. E a decisão dele de furar o bloqueio e ir até Jesus não foi só um pedido de ajuda. Foi um ato de fé desesperado e de uma coragem imensa que desafiou todas as regras sociais e religiosas. Ele não buscava apenas saúde, ele buscava a vida de volta, em sua totalidade. E essa aproximação corajosa nos leva direto para a nossa segunda sessão, a fé que se submete. Agora, a gente vai colocar uma lupa sobre a oração do leproso. São pouquíssimas palavras, mas de uma profundidade teológica impressionante. Vamos ver como essa súplica tão humilde é um corretivo poderoso para algumas distorções da fé que a gente vê por aí, especialmente no cenário religioso brasileiro, que às vezes transforma a oração numa espécie de exigência ou barganha com Deus. A oração começa com um título, Kyrios, que a gente traduz como Senhor. E aqui, comparar os evangelhos nos dá uma pista valiosa. No evangelho de Marcos, que provavelmente foi uma das fontes de Mateus, o leproso não usa esse título. Mateus faz questão de colocar. Por quê? Porque um dos grandes projetos de Mateus é apresentar uma cristologia elevada. Ou seja, ele quer enfatizar o tempo todo a divindade e a autoridade de Jesus. Ele usa a palavra Kyrios mais 80 vezes. E não é só um senhor de respeito. Na Septuaginta, que era a Bíblia que os primeiros cristãos liam, Kyrios era a palavra usada para o nome sagrado de Deus, YHW. Então, ao chamar Jesus de Kyrios, o leproso, na narrativa de Mateus, está fazendo uma confissão de fé altíssima na autoridade divina de Jesus. E essa confissão com a boca vem junto com uma ação do corpo. Ele se prostrou. O verbo grego é proskineo. Em muitos lugares poderia ser só uma reverência a um rei. Mas, no Evangelho de Mateus, esse verbo é usado de forma consistente para descrever adoração a uma figura divina. É o mesmo verbo usado para os magos que adoram o menino Jesus. E é o verbo que o diabo usa quando pede que Jesus o adore na tentação. Ou seja, a postura do leproso é de adoração. Antes de pedir qualquer coisa, ele reconhece quem Jesus é. Com essa base de adoração estabelecida, vamos olhar para o pedido em si. Se quiseres, podes purificar-me. A frase é teologicamente perfeita. Reparem bem, não existe a menor dúvida sobre a capacidade de Jesus. A fé do leproso no poder dele é total. O verbo grego para podes é dynasai, da mesma raiz de dynamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Ele acredita que Jesus tem um poder explosivo, transformador. A única condição, a única variável, não está no poder de Jesus nem na fé dele, está na soberana vontade de Cristo. Se tu quiseres. É exatamente aqui que a gente pode fazer um contraste importante com algumas ideias que circulam bastante no Brasil, às vezes chamadas de teologia da prosperidade ou confissão positiva. Nessas visões, muitas vezes a confiança parece estar na força da fé da pessoa, e o foco é a necessidade humana que precisa ser atendida como um direito. A postura se torna de exigência. Eu determino, eu declaro a bênção. A fé do leproso é o oposto disso. É uma fé que sabe a diferença entre confiança e presunção. É uma fé que se ancora na pessoa de Cristo e se curva humildemente à vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. E o modelo final e definitivo dessa fé submissa, que adora antes de pedir, é o próprio Cristo. A oração do leproso lá no começo do ministério é um eco profético da oração de Jesus no ponto mais alto da sua jornada, no Getsêmani. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A fé que agrada a Deus, segundo Mateus, não usa Deus como um meio para conseguir coisas,
mas o adora como fim em si mesmo, confiando que a vontade dele é sempre o bem maior. Então, para fechar esta segunda sessão, podemos dizer que a fé do leproso é um modelo para todo cristão. Ela começa com adoração, reconhecendo Jesus como Kyrios, Senhor. Ela confia totalmente no poder, na dinamis de Jesus para fazer o impossível. E o ponto crucial, ela se entrega com humildade à vontade soberana dele, encontrando paz não na resposta que vai receber, mas na pessoa de quem recebe o pedido. Bom, a gente já viu a condição terrível do leproso e a fé exemplar que ele demonstrou. Agora a gente chega no coração da história, na resposta de Jesus. E essa resposta vem em duas partes, um gesto e uma palavra. E o gesto, o toque, é talvez a coisa mais radical, mais chocante e mais cheia de teologia de toda a passagem. Vamos explorar juntos esse toque que transforma. Para a gente ter uma dimensão da força desse gesto de Jesus, precisamos voltar na lógica da pureza ritual que o livro de Levítico estabelecia. Nesse sistema, a santidade era protegida pela separação. A impureza era vista como contagiosa. A lei era clara. Se uma pessoa pura tocasse em algo impuro, um corpo morto ou um leproso, por exemplo, a impureza passava para ela, o puro se tornava impuro. A santidade era algo que precisava ser guardado atrás de barreiras, algo que se perdia com o contato. E é aqui, nesse ponto, que Mateus mostra o milagre dentro do milagre. Jesus podia ter curado o homem só com uma palavra, de longe. Ele vai fazer isso logo depois, com o servo do centurião. Mas ele escolhe, de propósito, estender a mão e tocar o intocável. Pela lógica da lei, naquele momento, Jesus deveria ter se tornado impuro. Mas o que acontece é espantoso, a polaridade se inverte. Jesus não é contaminado pela impureza do homem. Pelo contrário, a santidade de Jesus contamina o homem e o purifica. A santidade de Jesus não é frágil, não é defensiva. É uma santidade forte, expansiva, que parte para o ataque e transforma a realidade. E logo depois do gesto que transforma, vem a palavra que cria. A resposta de Jesus para o "se quiseres" do leproso é direta, cheia de compaixão e autoridade. Quero. Em grego, telo. Essa palavra abre uma janela para o coração de Deus. A vontade de Deus não é a doença, a exclusão, o sofrimento. A vontade de Deus em Cristo é a restauração, a inclusão, a vida. E logo em seguida a palavra de poder, ser limpo, kataristete. É uma ordem divina que faz acontecer aquilo que ela diz no exato instante em que é dita. Não é um desejo, é um decreto que recria a vida daquele homem. E o que isso quer dizer para nós, para a igreja no Brasil hoje? As implicações são enormes. Primeiro, somos chamados a rejeitar todo tipo de hierarquia de pureza que a gente cria, às vezes sem perceber nas nossas comunidades, julgando quem é digno ou seguro para se aproximar. Segundo, somos chamados a imitar a compaixão de Cristo, que não fica esperando a pessoa se consertar para depois recebê-la, mas vai até ela na sua impureza para purificá-la. A igreja não pode ser uma fortaleza isolada, se protegendo do mundo. Pelo contrário, ela deve ser um centro de distribuição da graça e da santidade de Cristo. Isso significa valorizar a pessoa com sua dor e sua história, muito mais do que os nossos rituais e os nossos medos. Resumindo essa terceira sessão, então, o toque de Jesus não foi um detalhe, foi um ato teológico revolucionário. Ele vira de ponta cabeça a lógica da contaminação do Antigo Testamento. Com Jesus, a santidade é que se torna contagiosa. Sua santidade, que é ativa e cheia de compaixão, não foge da impureza, mas vai ao encontro dela para redimir, curar e restaurar. E isso revela a união perfeita de compaixão e autoridade que define quem é o Filho de Deus. Esse ato revolucionário do toque nos joga direto na nossa quarta sessão, onde a gente vai aprofundar a identidade de Jesus. Porque para Mateus, os milagres não são só shows de poder ou atos de bondade. Cada milagre é, no fundo, uma revelação de quem é Jesus. É mais uma peça no grande quebra-cabeça que Mateus está montando para responder a pergunta mais importante de todas. Afinal, quem é Jesus? O Evangelho de Mateus é cheio de títulos para Jesus, tentando mostrar as várias facetas de quem ele é. Ele é o filho de Davi, o Messias rei prometido. É o filho do homem, aquela figura celestial que viria para julgar. É o filho de Deus, com uma relação única com o Pai. E como a gente já viu, ele é Senhor, Kyrios, aquele que tem autoridade divina. Mas tem uma identidade que é mais um papel do que um título, que Mateus quer destacar aqui como a chave para a gente entender as curas, a identidade do servo. E a pista para isso, quem dá é o próprio Mateus. No final do capítulo 8, depois de contar essa e outras curas, ele faz um comentário, dizendo que tudo aquilo aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías disse.
Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Essa é uma citação de Isaías 53, o famoso Cântico do Servo Sofredor. Ou seja, Mateus está nos entregando a lente pela qual a gente deve ler tudo o que aconteceu. Jesus cura não só porque é poderoso, mas porque ele é o servo que carrega o fardo dos outros. Isso nos leva para a profunda cristologia do servo. A cura do leproso vira uma espécie de peça de teatro, uma parábola em ação, que mostra o que o servo sofredor faria de forma definitiva na cruz. Ao tocar o homem impuro, Jesus simbolicamente toma para si a impureza e a exclusão daquele homem, para poder dar a ele a sua própria pureza. É um resumo da obra da salvação. O toque no leproso é uma prévia da cruz, onde o servo tomaria sobre si a impureza do pecado de toda a humanidade para nos dar a pureza da justiça dele. A conclusão que a gente tira disso é de uma beleza incrível e paradoxal. A autoridade de rei que Jesus tem, Quírios, não pode ser separada da sua missão de servo que se sacrifica. Ele é um rei cujo poder se mostra no serviço. Ele é um senhor cuja majestade se revela na humildade e na compaixão. O trono desse rei, no final das contas, não é de ouro, é de madeira, a cruz. Para resumir a quarta sessão, a cura do leproso é uma janela para a identidade mais profunda de Jesus. Ele é o Messias servo que Isaías profetizou. A autoridade soberana dele, que o leproso reconheceu ao chamá-lo de Quírios, não é usada com força ou de longe, mas através do serviço compassivo, tomando para si as dores, as doenças e a exclusão daqueles que ele veio salvar. Bom, o ato de Jesus tocar o leproso levanta uma pergunta importante. Com isso, ele estava desrespeitando ou cancelando a lei de Moisés, a Torá. Para o evangelista Mateus, que escrevia principalmente para um público judeu, essa era uma questão seríssima. E a resposta que ele nos dá é que Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, de um jeito que revela o seu propósito mais profundo. A chave para a gente entender a relação de Jesus com a lei, aqui nessa passagem, está na ordem que ele dá para o homem que acabou de ser purificado, lá no versículo 4. Depois de fazer algo que, superficialmente, parece quebrar a lei, o que Jesus manda ele fazer? A resposta pode parecer, de início, bem surpreendente, até contraditória. Jesus diz o seguinte: olha, não conte a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou. Vamos analisar esse processo. O passo 1 é a cura em si, que acontece pela graça e pelo poder de Jesus. É um ato messiânico. Mas o passo 2 é a submissão à lei. A reintegração oficial do homem na sociedade e na religião tinha que seguir as regras de Levítico 14. Jesus não ignora a lei, ele a honra. Mas por que fazer isso? Qual o propósito final, o passo 3? Jesus explica: para que lhes sirva de testemunho. Testemunho para quem? Para os sacerdotes, as autoridades do templo. Ao seguir o protocolo, o homem curado se tornaria uma prova viva, impossível de negar, da autoridade daquele que o curou. A cura de um leproso era algo tão raro que era considerado um sinal do Messias, algo que só o poder de Deus podia fazer. Ou seja, o cumprimento da lei se tornaria um testemunho contra a falta de fé das autoridades. Esse episódio ilustra um princípio central de Jesus em Mateus, que ele vai dizer com todas as letras mais tarde, citando o profeta Oséias. Vão e aprendam o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Jesus não é contra a lei ou os rituais. Ele é contra um ritual que virou um fim em si mesmo, que se esqueceu do porquê existia. Com sua autoridade, ele coloca a letra da lei de pureza a serviço do espírito da lei, que é a misericórdia, a restauração da vida e do relacionamento com Deus e com as pessoas. Concluindo esta quinta sessão, então, a gente vê que Jesus não se coloca contra a lei, mas como o Senhor da lei. Ele a cumpre de forma perfeita, não por uma obediência cega, mas por viver o propósito mais profundo dela, a compaixão e a restauração do ser humano. E, de forma genial, ele usa o próprio sistema da lei como um palco para testemunhar sobre sua autoridade única de Messias. E agora, a gente chega na nossa última sessão, a mais prática de todas, o discipulado do servo. Porque para Mateus, saber quem é Jesus nunca é um fim em si mesmo. Entender o que ele fez não é só um exercício de doutrina. Conhecer a Cristo significa necessariamente ser chamado para seguir e imitar a Ele. Esse princípio é conhecido na teologia como imitatio Christi, a imitação de Cristo. E Mateus deixa isso muito claro. Lá no capítulo 10, quando Jesus envia os 12 discípulos em missão, ele dá uma lista de ordens. E olha que interessante, só no Evangelho de Mateus aparece a ordem específica: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos. A obra que o Mestre começou precisa ser continuada pelos seus seguidores.
A missão de compaixão, de tocar e restaurar os excluídos, agora é delegada à sua igreja. Mas para imitar a Cristo, a gente precisa adotar a lógica dele, que é o contrário da lógica do mundo. O mundo funciona no paradigma da mobilidade ascendente, a busca sem fim por mais poder, mais status, mais reconhecimento. O reino de Deus que a gente vê em Jesus, o Messias servo, funciona pelo paradigma da mobilidade descendente. É o caminho da humildade, do esvaziamento, do serviço. Nesse novo jeito de ver o mundo, a verdadeira grandeza não é medida por quantas pessoas nos servem, mas por quantas pessoas nós servimos. O caminho para cima é o caminho para baixo. E o modelo disso é Cristo, o Rei que lava os pés dos discípulos, o Senhor que se torna servo. Isso é um desafio direto para a nossa cultura e, infelizmente, para algumas tendências dentro do meio religioso brasileiro, que às vezes parecem mais preocupadas com títulos e posições de poder do que com serviço humilde aos pequeninos. E como essa imitação de Cristo vira ação concreta no dia a dia? Primeiro, alcançando a pessoa como um todo. Jesus se importou com o corpo, a alma e o espírito do leproso. A nossa missão também tem que ser assim, integral. Segundo, manifestando um serviço desinteressado, que é movido por amor e não para ganhar algo em troca. Terceiro, com ajuda concreta e busca por justiça. O amor do Evangelho não é só um sentimento. Ele vira pão para quem tem fome, abrigo para quem não tem casa, defesa para quem sofre injustiça. A pergunta que essa passagem nos faz é: quem são os leprosos hoje na sociedade brasileira? São os moradores em situação de rua, que a gente finge que não vê. São os dependentes químicos tratados como lixo. São os refugiados tentando recomeçar a vida. São as pessoas com transtornos mentais que sofrem em silêncio. A Igreja de Cristo é chamada a estender a mão a eles, não com a arrogância de quem tem todas as respostas, mas com a humildade do servo e o toque transformador do Mestre. Para fechar essa última sessão, a cura do leproso é muito mais que um milagre. É uma lição de discipulado. Crer em Jesus como Messias servo nos chama a uma vida de imitatio Christi. Isso exige que a gente abra mão da lógica do mundo e adote a lógica da humildade, da mobilidade descendente. E nos envia para uma missão de compaixão que tenha coragem de quebrar barreiras e tocar os intocáveis da nossa geração. E assim a gente chega ao final da nossa análise. Nós viajamos por esses 4 versículos de Mateus 8 e vimos como essa pequena história é um resumo poderoso de todo o Evangelho. Ela mostra de forma brilhante a mensagem de Mateus sobre quem é Jesus, qual é a sua missão e o que significa seguir os seus passos. Se a gente pudesse resumir as lições mais importantes dessa passagem, seriam estas 4. Primeiro, saber quem é Cristo não é uma doutrina abstrata, é algo prático que define a nossa missão no mundo. Segundo, a fé de verdade, como a do leproso, reconhece o poder de Deus, mas se submete humildemente à vontade dele. Terceiro, a santidade cristã, como a de Jesus, não é excludente, mas inclusiva, compassiva e transformadora. E quarto, a medida de grandeza no reino de Deus não é o poder, é o serviço. E assim, a gente termina não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta que precisa ficar ecoando na nossa mente e no nosso coração. Olhando para a nossa realidade, para as nossas cidades, para o nosso Brasil, quem são os leprosos que Cristo, o Messias servo, está nos chamando, como indivíduos e como igreja, a tocar com a sua graça, a sua verdade e o seu amor transformador hoje? Que a reflexão sobre essa passagem nos desafia a ir além da teoria e a viver o Evangelho do Reino com coragem. Para quem quiser estudar mais, sugiro ler toda a seção de milagres de Mateus 8 e 9, comparar essa história com as versões de Marcos 1 e Lucas 5, e ler com calma os cânticos do servo em Isaías. Muito obrigada pela atenção e que esta análise nos inspire a seguir mais de perto os passos do nosso Mestre Senhor.